E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vocês estão no canal da Igreja Hebron, lugar de refúgio. E hoje nós estaremos meditando nas bem-aventuranças, dando sequência no nosso estudo. Hoje nós vamos estudar sobre os pobres de espírito. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós iniciamos uma série de estudo sobre as bem-aventuranças e hoje nós vamos estar falando sobre os pobres de espíritos. É interessante que Jesus, ele começa a caminhar, o Mateus registra isso no capítulo 4, naquela região da Galileia, começa a ensinar nas sinagogas, começa a curar enfermos, libertar endemoniados. A fama dele vai até a Síria, uma grande multidão começa a acompanhá-lo até que ele chega neste lugar. Ele chega ali no mar de Tiberíades, né? É o mar da Galileia, é o mesmo lugar. E no monte, ele sobe ao monte, ele se assenta e uma grande multidão o rodeia. E eles estão ali prontos para ouvir, porque aquele homem que estava ensinando na sinagoga, aquele homem que estava curando os enfermos, aquele homem que estava libertando as pessoas que estavam endemoniadas, com certeza ele tinha muitas coisas para ensinar aquelas pessoas. E aí ele se assenta e começa o discurso, começa a falar da bem-aventurança, começa a falar daqueles que são os macários, daqueles que são os felizes. E hoje nós vamos meditar sobre os pobres de espíritos. Quem são esses? Quem são os pobres de espíritos que Jesus falou naquele dia junto ao mar da Galileia? Nós vamos meditar nisso a partir de agora. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino do céu. Então Jesus começa o seu discurso aqui no Evangelho de Mateus. No versículo 3 ele vai falar: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque de tais é o reino dos céus. Mas o que é ser pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito nesse ensinamento que Jesus propôs aos discípulos e àquela grande multidão que os acompanhava? Muitas vezes nós pensamos que ser pobre é estar totalmente destituído de qualquer tipo de riqueza. Mas aqui eles não está falando bem-aventurados são os pobres, ele agrega: bem-aventurados são os pobres de espíritos. Então o que é ser pobre de espíritos? O que significa? Significa você ser humilde, significa você reconhecer a sua total dependência de Deus. E os pobres de espíritos, eles sabem que eles precisam totalmente de Deus. Então Jesus, ele disse que o reino de Deus pertence a quem? Pertencem aos pobres de espíritos. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Vocês lembram que nós aprendemos na introdução das bem-aventuranças que a palavra bem-aventurado vem do grego makarios, quer dizer felicíssimos, mais do que feliz. E também nós podemos usar a palavra abençoado. Então quem que é o abençoado? Qual que é a bênção do abençoado? A bênção do abençoado, a bênção daquele que é pobre de espírito é o reino dos céus. Então Jesus está dizendo que os pobres de espíritos, eles vão herdar o reino dos céus. Ou seja, ser pobre de espírito, ser humilde diante de Deus, reconhecer a total dependência de Deus, nos traz uma bênção toda especial. Qual que é essa bênção toda especial? É ser participante, é herdar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor por essas coisas. Com esses ensinamentos, o que Jesus faz? Ele coloca tudo de ponta cabeça. Lembra que eu falei para vocês? Ele pega o sarrafo do salto em altura e coloca num nível ainda muito mais elevado. Agora, o cidadão do reino de Deus, ele tem que ter algumas características, ele tem que ter algumas formas de viver totalmente diferente daquela que o mundo oferece. Então Jesus vem e vira todos os valores, ele vira esses valores às avessas. O que as pessoas querem? O que as pessoas mais desejam ser? Vamos ver o que as pessoas querem e desejam ser? As pessoas humanas, as pessoas carnais, o que é que elas mais desejam ser? Será que elas desejam receber esse rótulo de pobres de espíritos? Ou será que eles preferem
outras coisas para que eles possam ver as bênçãos de Deus. No mundo consumista de hoje, no mundo egoísta de hoje, o que impera é o eu. O que impera são os meus desejos, os meus conceitos. Aliás, a religião tem criado pessoas dessa forma, totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus ensina que o bem-aventurado é o pobre de espírito, aquele que se humilha e reconhece a total dependência de Deus. Mas na verdade, o que as pessoas fazem, o que as pessoas querem? Elas querem receber um reconhecimento. Por quê? Elas estão procurando tornarem-se ricas, porque elas querem ser totalmente autossuficientes, elas querem ser totalmente independentes, elas desejam ser totalmente servidas pelas pessoas, e também elas precisam ser reconhecidas pelas pessoas, porque vai gerando esse tipo de pessoas, pessoas egocêntricas que estão pensando somente nelas. E Jesus ele mostra totalmente o contrário, ele traz as avessas essas coisas. O bem-aventurado é o pobre de espírito, o bem-aventurado é aquele que se humilha, é aquele que reconhece a total dependência de Deus. Então o que a sociedade e a religião têm apresentado para as pessoas no dia de hoje? Que você tem direito a ser feliz, que você tem direito a conquistar as coisas, que você tem direito a ter local de destaque. Mas será que esse direito é a qualquer custo? Será que esse direito é fazendo pessoas sofrer? Será que esse direito é humilhando pessoas? Então Jesus veio falar desse pobre de espírito. E o pobre de espírito ele não consegue ter lugar nele para o egocentrismo. Ele não consegue achar lugar nele para ele ser totalmente autossuficiente. Ele não consegue encontrar lugar nele para que ele seja independente. Por quê? Porque ele necessita de Deus, ele necessita das pessoas, ele necessita de estar em comunhão com Deus, em ter um relacionamento sadio com as pessoas. Então ele também não precisa de reconhecimento. Nesse mundo onde as pessoas querem serem reconhecidas, elas acabam se desviando das virtudes de Deus. Porque é bem claro, meus irmãos, quem tem que ser reconhecido, que tem que crescer, é o nosso Deus e não nós. Então o pobre de espírito ele consegue abrir mão dessas situações, ele consegue abrir mão desses conceitos para que ele seja uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E se alguém que tem que ser reconhecido, alguém que tem que ser glorificado, alguém que tem que ser honrado, esse alguém é somente o nosso Deus, esse alguém é somente o nosso Senhor Jesus Cristo, esse alguém é somente o Espírito Santo de Deus. Então o pobre de espírito ele abre mão desses conceitos mundanos, ele abre mão desses conceitos, desses neoconceitos, né, das igrejas modernas, onde o homem ele tem que ser o centro do mundo, onde o homem tem que estar no centro de todas as coisas e tudo tem que rodar ao redor dele. Diante dessa situação, Jesus vem e apresenta o seguinte: o abençoado, o feliz, o bem-aventurado, quem é? É o pobre de espírito. É esse que é o feliz, é esse que é o abençoado. Então somente aquele que encontra confiança, somente aquele que encontra segurança em Deus é aquele que vai herdar o reino dos céus. Somente aquele que mostra a sua total dependência de Deus é esse que vai herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus, não cabe no reino dos céus o arrogante, não cabe no reino dos céus o autossuficiente, não cabe no reino dos céus os independentes, não cabem no reino dos céus as pessoas que desejam ser servidas, não cabem no reino dos céus as pessoas egocêntricas. Então o reino de Deus, a bênção do reino de Deus, dos pobres de espírito é a herança de herdar o reino de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esses irão herdar o reino dos céus. Louvado seja Deus. Então, ser pobre de espírito é você entender que você sozinho nesse mundo, você é uma pessoa pobre. E eu estou agora querendo dar um exemplo para vocês de uma pessoa muito rica. Eu estou falando de um rei. E ele entendeu que ele era uma pessoa pobre de espírito, que ele necessitava totalmente de Deus. Eu estou falando do rei Davi, um homem próspero, um homem que estabeleceu um reino vindouro
um reino próspero, e o reino vindouro, né, o reino de Cristo, é comparado ao reino de Davi, numa dimensão ainda maior. E mesmo ele, com toda a riqueza, com toda a glória, com toda a fama que ele havia alcançado, ele olhava para ele, olhava para ele mesmo e reconhecia que sozinho ele era pobre e que ele tinha a total dependência de Deus. E foi por isso que ele escreveu no Salmo 40, versículo 17, e nós vamos ler o que foi que Davi escreveu. Salmo de Davi, Salmo 40, versículo 17. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, o meu Deus. Ó meu Deus, não te demores. Então, ser pobre de espírito é entender que toda a sua vida depende de Deus. É entender que sem Ele não existe vida. Você não conseguiria nem mesmo viver se Deus não estivesse com você. É entender que o seu sustento vem dele. É entender que a sua segurança depende totalmente dele. É entender que nada do seu esforço pode te socorrer. Então é por isso que o salmista fala no Salmo 127: se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, então nós dependemos totalmente dele. O sustento, é por isso que Abraão fala, o Deus é o Jeová Jirê, ele é o Deus da provisão. E é por isso que Paulo fala, é nele que nós vivemos, existimos e nos movemos. E é por isso que o João Batista disse, importa que ele cresça e que nós diminuamos. E não existe nada que o homem tenha que não venha dos céus. Então é entender que tudo que nós temos vem de Deus, pertence a Deus e volta para Ele, porque nós somos dele. E os bem-aventurados, os pobres de espíritos, são esses que vão herdar o reino dos céus. E o reino dos céus já está no nosso meio. Mas talvez você possa me perguntar, mas pastor, então o que é ser pobre de espírito? O que não é? O que significa ou o que não significa? Como é que eu tenho que agir? Então ser pobre de espírito não significa, meu irmão, você rejeitar todas as riquezas. Ser pobre de espírito não significa que nós temos que viver uma vida de miséria. Houve um movimento chamado movimento monástico, né? Onde os homens do passado eles foram viver em monastérios, os monges, né? Eles acharam que se eles se despojassem, né, de toda a riqueza, eles seriam esses pobres de espíritos e eles teriam a herança do reino dos céus. Então não significa isso. Então o que significa? Significa, como eu já disse, ser humilde. Então se você se desfazer de todos os seus bens e se tornar pobre, não significa que você vai ser um pobre de espírito. Porque a questão aqui não é ser rico ou ser pobre. Não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. A questão é ser pobre de espírito. É ter esse reconhecimento da total dependência de Deus. Existem pessoas ricas que são soberbas, que são arrogantes. Existem pessoas pobres que também são soberbas e também são arrogantes. Então nós não estamos falando de condições financeiras. O que nós estamos falando aqui é de um estado de espírito, é de um reconhecimento, é de um quebrantamento, é de entender a dependência de Deus. Existem pessoas pobres que não entendem a dependência de Deus. Existem pessoas ricas que também não entendem. Mas existem pessoas ricas que entendem essa grandeza e essa dependência de Deus e agradecem a Ele por todas as coisas. Como tem pessoas pobres que também agradecem a Deus por todas as coisas. Então nós temos que entender essas coisas, que ser pobre de espírito não é eu me despojar de todas as riquezas. Não, eu posso ter riquezas e ser pobre de espírito. Como eu posso também ser pobre financeiramente e também ser um pobre de espírito. Então ser pobre de espírito significa reconhecer que a glória pertence a Deus. Significa que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Tudo que eu conquisto, é ele que me dá. A minha sabedoria, a minha força, a minha saúde, tudo é dele. Então eu me prostro diante dele, diante dessa dependência dele. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos a respeito dessa condição de ser pobre de espírito?
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, amados, nós vemos o apóstolo Paulo, um homem cheio de conhecimento, um homem que tinha um status, né, na sociedade de reconhecimento. Ele era um dos membros do Sinédrio, um homem que conhecia vários idiomas, um homem que tinha a cidadania romana. Ele abre mão de tudo isso porque ele entende que todas as coisas são de Deus. Ele entende que toda aquela capacidade que ele tinha pertencia a Deus, ao ponto até mesmo de falar que tudo que ele tem, ele reconhece como esterco, como excremento, para que ele possa ganhar a Cristo. Então ele se esvazia na humildade. Então essa pobreza espiritual, como eu vou ser pobre de espírito? Eu tenho que ter uma vida de humilhação, uma vida de humildade total diante de Deus, e uma vida de uma dependência total diante de Deus. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É isso que o apóstolo Paulo fala. Por quê? Porque a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. E é interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós nos tornamos soberbos e arrogantes, e nós sabemos o que Deus diz. Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Então os humildes, esses pobres de espírito, acabam recebendo as virtudes, o poder e a graça de Deus. Mas esses arrogantes, esses que endurecem o coração, esses que não querem receber o ensinamento de Cristo, esses que se acham autossuficientes, esses que muitas vezes até diante de uma pseudo-humildade são cheios de arrogância e de soberba. Essas pessoas recebem a resistência de Deus, recebem o afastamento de Deus, porque Deus ele não se agrada dessa forma que as pessoas muitas vezes vivem. Então o soberbo, o arrogante, ele não vai herdar o reino dos céus. Ele não vai, porque o reino dos céus, Jesus ele deixou bem claro, o reino dos céus está preparado, ele é uma bênção para quem? Para os humildes, para os pobres de espírito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então ser pobre de espírito é quando você compreende que a sua salvação, ela depende inteiramente de Deus. Por quê? Porque você não consegue se salvar sozinho, você não consegue comprar a sua salvação. Então é quando você entende que você é pecador, que você é falho e que você precisa de ser salvo pela obra vicária de Jesus. Você precisa de ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então, esses são os pobres de espírito. É quando nós olhamos para aquela cruz e entendemos aquele sacrifício e olhamos e vemos o nosso estado de miséria. Vemos que nós somos verdadeiramente pobres espiritualmente falando, que nós temos essa total dependência de Deus. E quando nós reconhecemos essas coisas, que somos verdadeiramente pobres, aí Deus tem uma bênção para a vida da gente. Qual que é a bênção? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão o reino dos céus. É uma bênção, é uma herança que Deus tem para essas pessoas que conseguem entender que sozinho eles não podem fazer nada, mas com Jesus Cristo, com Deus, a bênção está garantida. Para enriquecer um pouco mais o nosso estudo, eu quero destacar nesse momento algumas características do pobre de espírito. Eu pesquisei na internet, eu vi mais de 20 características, mas para que o nosso estudo não fique muito longo, eu vou selecionar apenas 5 características de uma pessoa que é pobre de espírito. Vamos ver se a gente se encaixa dentro dessas características. Vamos olhar, eu vou ler as 5 características de uma pessoa que é pobre de espírito. Características de um pobre de espírito. Primeira característica, ele não se exalta, ele não busca a sua própria glória. Tudo que ele faz é para exaltar e glorificar o nome de Deus. O pobre de espírito, segunda coisa, ele não é orgulhoso, ele é pronto para ser ensinado, ele tem um coração ensinável.
ele tem a capacidade de mudança. Quando Deus fala com ele, ele consegue compreender o ensino de Deus e ele consegue mudar essa característica dele de orgulho numa humildade sincera e verdadeira, para que ele viva as mudanças de vida que Deus tem preparado. Terceira característica é que ele faz tudo em oculto. Ele não faz nada para receber honras de Deus. O humilde de espírito, ele não busca fazer as coisas para que ele seja visto, para que ele seja o alvo, para que ele seja reconhecido. Pelo contrário, tudo que ele faz é no silêncio, é para que a mão direita dele não veja o que a esquerda fez, para que ele seja reconhecido e honrado por Deus e não pelos homens. A quarta característica, ele oferece a sua vida aos outros. Então, o pobre de espírito é aquele que ele não pensa no eu, ele não é egocentrista, mas ele é uma pessoa, ele está oferecendo a vida dele em favor dos outros. Ele é uma pessoa que muitas vezes ele parte aquilo que ele tem, ele compartilha aquilo que ele tem com o outro, e às vezes até mesmo ele fica sem, porque ele entende que o outro é mais importante do que ele. A quinta característica, o amor que ele sente pelas pessoas acaba constrangendo ele, acaba mudando o pensamento dele e fazendo com que ele seja um contribuinte para o bem das outras pessoas. Então ele não é egoísta, ele não pensa em si, ele reparte, ele entrega, ele contribui, ele participa. A sexta característica, eu falei de 5, mas a gente vai até para a sexta já. O ouvido dele está aberto. Aberto para quê? Aberto para ouvir a voz de Deus. Então, quando nós fechamos o nosso coração, endurecemos o nosso coração, nós nos tornamos arrogantes, soberbos, orgulhosos. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós nos tornamos pobres de espírito. E aí estamos prontos para ser ensinados por Deus, e ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. A Bíblia está sempre cheia de várias advertências e nós temos que prestar atenção naquilo que a Bíblia nos diz. Então, o pobre de espírito, esse humilde, esse que mostra a dependência de Deus, ele vai sempre ouvir a voz de Deus, ele vai sempre ouvir as orientações que Deus tem para a vida dele. Você vai ver que o profeta, ele diz o seguinte: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Então nós temos que estar sempre preparado, com o coração preparado, tirando de nós a soberba, tirando de nós a arrogância. Então essas coisas impedem que nós ouçamos a Deus. Você vai lembrar lá em João, no capítulo 14, Jesus fala assim: sabe quem é aquele que me ama? É aquele que ouve a minha voz, é aquele que guarda os meus mandamentos. Esse vai ser amado do meu Pai, e eu também o amarei. E eu e meu Pai, nós nos manifestaremos a ele. E você vai lembrar também lá no livro do Apocalipse, Jesus mandou uma carta para 7 igrejas da Ásia, e toda a advertência ele sempre terminava da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então naquele dia, naquele momento em que Jesus estava ali no mar da Galileia, sentado numa pedra, ministrando ali a palavra, as bem-aventuranças, aquelas pessoas, eles a princípio foram procurar um homem que fazia milagres, eles foram procurar um homem que expulsava demônios, eles foram procurar um homem que tinha uma palavra de consolo, que tinha uma palavra de exortação, que tinha uma palavra poderosa, e eles foram procurar essas coisas. E aí eles abriram os ouvidos. O que vocês vão lembrar muito bem na introdução, nos Salmos, nos Provérbios, em várias passagens, essa palavra bem-aventurado era algo muito, assim, que estava muito firme no coração e na mente daqueles homens. Então, quando Jesus começa o discurso dele, bem-aventurados, eles param porque eles querem receber essa bem-aventurança, eles querem receber essa bênção que Deus tinha ordenado, já tinha falado no passado. E Jesus começa a falar, e quando ele fala bem-aventurados pobres, talvez eles pensavam: poxa, ele está falando da gente, essa bênção é para os pobres, mas ele completa: aos pobres de espírito. Então, quem é o feliz? Quem é o abençoado? Quem é o Macarius? Quem é o felicíssimo? É aquele
que está pronto, é aquele que é humilde, aquele que está preparado para ouvir a voz do Senhor, é aquele que quer abrir o coração para Deus, é aquele que não quer a sua própria glória, mas é aquele que quer a glória de Deus, é aquele que não vê os seus próprios direitos, mas é aquele que vê o direito do seu próximo, é aquele que não trabalha em prol de si mesmo, mas ele trabalha sempre pensando em ajudar o próximo. É esse que é o bem-aventurado, é esse que Jesus tem procurado, é esse. Vamos ler lá no livro do Salmo, no Salmo 115, quem é esse bem-aventurado? Qual é o sentimento que ele tem? Para quem que ele quer entregar a glória? Para quem que ele trabalha? Por que que ele trabalha? Qual é a motivação do trabalho dele? Vamos ler o Salmo 115? Então nós vamos ler aqui o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Então o salmista, de uma forma humilde, ele vai reconhecer que a glória não é a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a glória seja dada ao Senhor. Por quê? Ele vai falar aqui, por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade. Então uma pessoa que conhece o amor de Deus, uma pessoa que conhece a fidelidade de Deus, ela se torna pobre de espírito. Por quê? Porque esse amor tão poderoso, ele acaba constrangendo a gente. Esse amor tão imenso acaba sendo um combustível tão poderoso nas nossas vidas que faz com que nós sejamos humildes diante do Senhor. Porque que amor tão maravilhoso é esse com a qual Ele nos amou? É um amor que não tem nenhuma descrição no nosso idioma. Tanto que o apóstolo João escreve, Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Uma maneira que não existe palavras humanas a definir esse amor. E quando eu entendo que Ele se entregou por mim, quando eu entendo que Ele fez um plano para me salvar, porque a salvação, em primeiro lugar, ela é individual, eu tenho que ter esse entendimento, embora Ele salvou a todos, mas individualmente eu entendo que Ele me salvou, e eu entrego a esse amor, eu me entrego intensamente a esse amor intenso também, que eu jamais vou conseguir entender como Ele me amou, porque Ele me encontrou num lugar de pecado, Ele me encontrou quando eu estava perdido, sim, pobre, distante diante dEle, pobre espiritualmente, mas eu continuei da mesma forma de pobreza de espírito, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. O apóstolo João fala que ainda se nós não permanecemos fiéis, Ele permanece fiel, então Ele continua nos abençoando, Ele continua cuidando de nós, as promessas dEle, Ele vai cumprir cada uma delas, é Ele mesmo que falou que vai nos salvar, então Ele vai trabalhar, Ele vai fazer com todas as coisas, para que nós sejamos salvos, para que nós possamos encontrar a salvação do Senhor, para que nós possamos, ser plenos em todas as coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Então, quem são os bem-aventurados? Vamos ler mais uma vez, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sou eu e sou você, que um dia olhamos para a nossa situação, olhamos para a nossa condição de vida que nós levávamos, e vimos esse amor tão maravilhoso, e vimos essa fidelidade tão maravilhosa, que Ele dedicou a cada um de nós, e nos colocamos totalmente dependente deles, e nos colocamos reconhecendo totalmente a glória, o poder e a majestade dEle. E aí nós nos colocamos nesse lugar de total humildade. E desta maneira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor preparou para mim e para você uma grande bênção. Essa bênção de ser bem-aventurado. Você, minha irmã, é bem-aventurada. Você, meu irmão, é bem-aventurado. Você é feliz, você é Macários. Você é abençoado, porque Ele falou aqui,
pois deles é o reino dos céus. Meu e seu, o reino dos céus pertence a mim e pertence a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar um pouquinho com vocês e agradecer a Deus, porque o Senhor se revelou a cada um de nós, e pedir para que Deus nos mantenha em total humildade, em total dependência dEle, e jamais tomar a glória dEle para nós. Não a nós, Senhor, não a nós seja a glória, mas ao Senhor. Por quê? Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó meu Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu quero Te agradecer, ó Pai, por esta bem-aventurança, meu Deus, por o Senhor nos reputar como pobres em espírito, ó Pai, e é isso realmente que somos, ó Pai. Como diz o salmista no Salmo 40, somos pobres, necessitados, mas é o Senhor quem tem cuidado de nós, Pai. Obrigado pela vida da minha irmã, pela vida do meu irmão, ó Pai, que tem acompanhado esses devocionais. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, que o Senhor esteja derramando sobre a vida deles, ó Pai, das Tuas bênçãos, que o Senhor esteja derramando sobre a vida deles, ó Pai, da Tua prosperidade, da Tua alegria, Pai. E que nós, ó Pai, não sejamos soberbos diante do Senhor, ó Pai. Que os nossos corações não venham se endurecer ao ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que o nosso coração, ó Pai, seja um coração de carne, um coração, meu Deus, pronto, ó Pai, para aprender, ó Pai, um coração, meu Deus, aberto, ó Pai, para mudança, meu Deus. Eu Te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, que nós verdadeiramente sejamos humildes, mas uma humildade sincera, uma humildade verdadeira, Pai. Uma humildade, meu Deus, que não saia apenas da nossa boca, o que nós mesmos, ó Pai, demos testemunho de que nós somos humildes, ó Pai, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver, meu Deus, a verdadeira humildade, ó Pai, e ver em nós, ó Pai, que nós somos realmente dependentes do Senhor, que precisamos do Senhor, ó Pai. Eu Te peço no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Pai, abençoa, meu Pai, as nossas vidas nesse momento de grande dificuldade, de pandemia. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, ó Pai. Visita os enfermos. A Tua palavra diz aqui em Mateus, no capítulo 4, que o Teu Filho andava pela Galiléia, a fama dele crescia, ele ensinava nas sinagogas, ó Pai, e ele curava, meu Deus, os enfermos de todas as enfermidades, ó Pai, e o povo cria no Senhor, ó Pai. Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que os Teus sinais, que as Tuas maravilhas, que os Teus prodígios, ó Pai, nos acompanhem, ó Pai, para que as pessoas possam crer, ó Pai. Realiza, meu Deus, grandes obras nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai amado. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado por você ter acompanhado esses estudos, né? Você que está acompanhando esses devocionais, que Deus te abençoe poderosamente. Então nós estamos na série das bem-aventuranças. E amanhã nós vamos ver mais uma, amanhã não, né? No próximo devocional, na próxima terça-feira, nós vamos aprender sobre quem? Os que choram. Bem-aventurados os que choram. Mas sempre que tem uma bem-aventurança, existe uma promessa, existe uma bênção. Então que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado. Lembrando que domingo, no sábado, né? Às 9 horas da manhã nós temos devocional, e no domingo também, né, às 18 horas, nós teremos o culto da família numa transmissão ao vivo, né, mais uma live que vai abençoar você, a tua casa e a tua família. Obrigado, Deus abençoe e fica na paz. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja com a tua casa, esteja com a tua família e permaneça na sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.